Ligue para 7423-2006, opção 8 e concorra a um final de semana no Grande Hotel Biase, em Serra Negra. O hotel está inserido em um majestoso parque arborizado, com piscina aquecida, sauna, esportes radicais, sala de ginástica, quadra de tênis, churrasqueira e muito mais. Então, ligue e participe. Mas antes de continuarmos com o nosso programa, você fica por dentro de mais alguns signos do horóscopo semanal. Até já. Câncer. Os medos são deixados lentamente de lado e você retoma a esperança de estruturar sua vida familiar. Bom momento para retomar uma boa terapia. Leão. Você começa uma nova fase em que a estruturação de sua vida financeira estará em primeiro lugar. Prepare-se para mudanças e muito trabalho. Virgem. Momento decisivo onde passado e futuro se posicionam com mais força, exigindo decisão final em algumas questões que fizeram parte de sua vida. Portas começam a se abrir ainda esta semana. Você sabia que o câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil, correspondendo a cerca de 25% de todos os tumores malignos? Quando detectado precocemente, esse tipo de câncer apresenta altos percentuais de cura. É mais comum em indivíduos com mais de 40 anos, sendo relativamente raro em crianças e negros. Para falar sobre como se proteger do câncer de pele, eu recebo o dermatologista Dr. Jorge Fornazari Pires. Como vai, doutor? Tudo bem, você? Como está? Muito bem, graças a Deus. Estamos vivendo um clima bastante quente, né, neste verão. Um dos mais quentes, né, muito calor, décadas, e eu acredito que tem aumentado muito o índice de câncer de pele. O que acontece é que nós temos, além do calor, muita luz, não é? E o câncer de pele, esse é o mais comum que existe, ele está relacionado diretamente com a luz, a exposição à luz, né? Essa luz do sol, luz ultravioleta. Então eu diria assim que o calor não pesa tanto em relação ao câncer de pele. Tá? Está associado à quantidade de luz e ao clima da época. Então o problema é a luz, é a pele exposta à luz de maneira demasiada, de maneira intensa, frequente e sem proteção alguma, né? Então essa é a relação que existe entre câncer de pele e sol. Né? E como detectar um câncer? Quando a pessoa deve procurar o dermatologista? As primeiras alterações que ocorrem quando a pessoa fica exposta à luz são percebidas como forma de manchinhas marrons, são os pequenos sinais do envelhecimento precoce provocado pela luz. Essas manchinhas podem mais tarde produzir escamas, podem ficar elevadas, podem se transformar em pequenas feridinhas, sangrar com facilidade. Então são os primeiros sinais de alerta, né? Porque as pessoas então têm que procurar um especialista e aí então proceder ao diagnóstico, né? E o tratamento é um tratamento muito invasivo? Normalmente o tratamento do câncer de pele é cirúrgico, né? Embora hoje a gente tenha alguns recursos, como o tratamento fotodinâmico para aqueles cânceres de pele ainda bem novos, superficiais. Então o tratamento fotodinâmico consiste na aplicação de uma pomada que penetra no tumor e depois, mais tarde, essa pele ela é exposta a uma luz bastante intensa, de uma frequência determinada, luz vermelha e alaranjada. Essa luz reage com a pomada, destruindo as células cancerígenas. Mas isso vale para os tumores superficiais e diagnosticados antes através de uma biópsia. Então tem que ter confirmado isso aí, o tipo do câncer. Fora isso, tem o tratamento cirúrgico, tá? Para os tumores mais invasivos, os tumores já mais antigos, então nós fazemos as cirurgias. E podendo ficar com defeitos na face, cicatrizes... Então a importância do diagnóstico precoce, do diagnóstico mais cedo possível, é justamente o problema das cicatrizes. O câncer de pele, esse mais comum que existe, vamos tirar o melanoma, que é o câncer das pintas pretas, nós podemos falar rapidamente depois, ele não mata uma pessoa. Um câncer de pele normalmente não leva ao fim da vida. Mas, se demorar muito para fazer uma cirurgia, um tumor muito grande, nós vamos ter defeitos cirúrgicos. Orelha, por exemplo, que dá pouca chance de reconstrução, nariz,
que também é uma área mais difícil de reconstruir. Então, quanto mais cedo você pegar um tumor nessas regiões, melhor. Já resolve rápido, faz a cirurgia ou a terapia fotodinâmica. Né? E na questão da pinta preta que você falou? As pintas já têm uma ligação com a genética. Tem pessoas que têm muitas pintas no corpo, marrons, pretinhas, saltadas, planas. Essas pintas podem, eventualmente, com o passar do tempo, se transformar em câncer. Esse câncer das pintas é que nós chamamos de melanoma. Esse câncer já é bastante perigoso. Ele evolui muito rápido, ele invade outros tecidos, outros órgãos, tá? Podendo levar a pessoa à morte em poucos meses. Então, é importante um exame periódico de todas as pintas, um exame dermatoscópico, pessoas que têm muitas pintas, fazer um mapeamento corporal, tá, para fazer monitoração objetiva de todas as pintas durante toda a vida, né? E retirar aquelas pintas que estão se modificando. Né? Certo. Então é um pouco diferente de algum câncer de pele que aparece no rosto. O melanoma ele pode acontecer em qualquer área do corpo, inclusive áreas protegidas da luz. Claro que pode acontecer. Nas áreas expostas à luz, existe mais chance de você ter o melanoma porque você está agredindo a pele como um todo, inclusive agredindo a pinta. Mas ele pode acontecer embaixo das unhas, pode acontecer na planta do pé, pode acontecer no couro cabeludo, áreas que às vezes nunca foram expostas à luz do sol. Né? Doutor, outra situação bastante frequente, né, nesta época do ano são as herpes labiais. Por conta de que aparecem essas herpes? Também é da luz solar? Quando nós nos expomos à luz, aí entra o calor também, né? Existe um consumo muito grande de energia para que a gente possa manter a temperatura normal do corpo. Tá? Então isso já está provado que nós, dependendo do estresse que nós passamos, pode ser um estresse físico, um esporte bastante intenso, muita luz e muita exposição, diminui a quantidade de glóbulos brancos no nosso corpo. Então a defesa orgânica cai nessa situação. Então você já carrega o vírus do herpes, ele só espera essa oportunidade para aparecer. Então é muito comum a herpes depois de sol intenso, temporadas longas na praia, exposição muito intensa do sol. E como nos proteger, doutor? Além da proteção solar, existem aqueles cuidados com o corpo. Tá? Uma vez que tem a ver a imunidade, né, nós devemos nos precaver antes. Boa alimentação, frutas, verduras, tomar muita água durante a exposição ao sol, manter a hidratação do corpo da melhor maneira possível, né? Você se previne do herpes. O herpes, uma vez que acontece, aí tem o tratamento específico, um tratamento anti-inflamatório, um tratamento com antivirais, na situação do herpes em atividade. Agora, em relação ao herpes, aquelas pessoas que já carregam herpes e têm com frequência, essas têm que se precaver. Fazer antes um bom tratamento e um bom cuidado com o corpo, com a saúde corporal. Né? E o filtro solar, que é importante passar também nos lábios. O filtro solar nos lábios, ele protege de certa forma contra as queimaduras solares, o estresse local, o machucado, a queimadura, ajuda de certa forma na prevenção do herpes, né? Mas ajuda muito mais na prevenção do envelhecimento e do câncer de pele. Então, o protetor labial é muito importante no dia a dia. Qual grau de proteção? Número 30 são os lápis labiais que existem no mercado. São todos eles muito bons. Pode usar qualquer um todos os dias, né? Para se expor aí à luz no dia a dia. Né? Agora, uma dúvida frequente, como usar o filtro solar? Parece uma pergunta boba, mas eu acredito que ainda as pessoas devem ter dúvidas sobre proteção solar. Por exemplo, você passa o protetor, geralmente a pessoa chega na praia, passa o protetor e aí vai para o mar. E o que acontece? O protetor sai na água? Os protetores saem na água. Agora, essas fórmulas novas que nós temos hoje, que são usadas na praia, em piscinas, elas contêm óleos e silicones. Então, vamos dizer assim que demora um pouco mais para sair na água. Um protetor normalmente dura no litoral ou na prática de esportes com sudorese 1h30, 2 horas no máximo. É o tempo que nós devemos reaplicar esse protetor. Tá? Se você tem esporte aquático, entra na água com muita frequência e sai, tem que renovar mais vezes o protetor solar. Então o protetor sai na água. Então demora um pouco, mas sai. Todos eles saem. Né?
Então é importante saber disso aí. Então na praia, renovar a proteção solar de 2 em 2 horas mais ou menos, dependendo da atividade que você está desenvolvendo lá, né? Agora, no dia a dia, antes de sairmos de casa, a importância de passar... Antes de sair de casa, E aí, como usa, se você, principalmente a mulher que usa creme... Hidratante, né? Então, como, em qual sequência usar? Você passa o hidratante primeiro, né? Espera absorver ou evaporar a água do hidratante, a parte líquida do hidratante, fica só a parte da cera, a parte do lubrificante, e aí passa o protetor solar por cima. Então o protetor é a capa, é a última parte que vai proteger você, que você vai renovar mais tarde, etc. Se você tem maquilagens, coisas, hoje já existem as maquilagens com protetores solares. Maquilagens de marcas boas aí, todas com tonalizantes, todos com proteção 30, 40, 50, que já é um conforto para a mulher também. Nossa, né? Sem dúvida, né, doutor? Doutor, nosso tempo, né, já está esgotando, infelizmente, né? Mas eu gostaria que você desse um recadinho final. Isso. E deixasse o seu contato. Isso. Não vamos esquecer, porque nós estamos numa época de chuva, não é? Então, é comum hoje o dia, às vezes, ficar nublado o dia todo, né? Fica nublado, nós nos esquecemos do protetor solar. Então, a luz do sol atravessa a nuvem. A luz que envelhece a nossa pele, que é a ultravioleta A, atravessa cerca de 70% nas nuvens. Então, nós devemos usar protetores solares mesmo em dias nublados. A regrinha é, se você não vê o sol, passe protetor solar se for durante o dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, mesmo não vendo o sol, não vendo o céu azul, passe protetor. Significa que o sol não está brilhando. O sol está lá em cima, está mandando luz, não é? É isso mesmo. Tá bom? E o contato, doutor? Ligue para o meu consultório, 4990-3655, em Santo André, na rua Coronel Fernando Prestes, 350, sala 41. Estou lá à disposição para tirar dúvidas, né? Muito bem. Muito obrigada, doutor. Até uma próxima. Então, eu espero que você tenha anotado. 4990-3655. Dá uma ligadinha para lá e agende um horário. Gente, vamos ao nosso break e voltaremos na sequência. Até já.